Paciente do sexo feminino, 45 anos, secretária executiva, compareceu ao pronto-socorro com queixa de disúria há 5 dias, intensidade 5 em 10, de início gradual, sem fatores de melhora ou piora, sem radiação para a região lombar. Apresentava ainda polaciúria e dor suprapúbica. Refere piora da dor, agora de intensidade 8 em 10, mas nega febre e demais queixas. Olá pessoal, meu nome é Thaís e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre infecção no trato urinário. Espero que vocês gostem. Bom, a infecção do trato urinário hoje é a infecção mais comum que a gente tem. E o que é uma infecção do trato urinário? A ITU é uma resposta inflamatória dos tecidos de qualquer parte do trato urinário, seja invasão por uma bactéria, por um vírus ou por um fungo. E o que a gente tem hoje de dados epidemiológicos? A gente tem que o principal sexo acometido são as mulheres. Em qual faixa etária? Entre a faixa etária de jovens a adultos, né? Entre 19 a 40 anos. E qual é a principal bactéria? É a Escherichia coli. Mas, quando a gente pensa numa infecção urinária associada a cálculos, a gente tem o Proteus mirabilis, que é uma bactéria que causa uma infecção urinária, uma calculose muito grave. Então, a gente tem que ficar esperto, principalmente com provas de resistência. Classificação. O que a gente tem de classificação? A gente tem uma bacteriúria sintomática e uma bacteriúria assintomática. O que é uma bacteriúria sintomática? A bacteriúria, vamos lá primeiro explicar o que é. Nas mulheres é considerada acima de 1.000 unidades, né? Nos homens acima de 100.000, que é 10 a quinta, e com catéter urinário, seja mulher ou seja homem, acima de 100. Mas isso é quando ela é sintomática, ou seja, quando a pessoa, né, quando o indivíduo apresenta disúria, quando apresenta polaciúria, quando apresenta uma dor suprapúbica ou quando apresenta uma dor lombar, ou seja, quando apresenta sintomas que me indiquem uma cistite ou uma pielonefrite, que a gente vai falar mais pra frente. E o que seria uma bacteriúria assintomática? É quando eu tenho uma bacteriúria que é comprovada pelo teste de nitrito positivo, ou seja, eu tenho a presença de uma bactéria produtora de nitrito com pelo menos 10 elevado à quarta, ou eu tenho uma cultura de bactérias de 10 elevado à quinta, ou seja, com pelo menos 100.000 bactérias. E o paciente ele tem que estar com 0 sintomas. E o que mais que a gente tem de classificação? Eu tenho uma ITU baixa e eu tenho uma ITU alta. O que seria uma ITU baixa? É uma cistite, uma infecção da bexiga, do trato urinário inferior. Então, ureter, bexiga, é a infecção da bexiga. A bactéria subiu e parou lá na bexiga, nosso reservatório de urina. E a ITU alta é a pielonefrite, é a infecção do rim. Então, a bactéria veio, entrou na bexiga, subiu o ureter e foi para o nosso rim, que é a infecção no trato urinário superior. E o que mais que eu tenho de classificação? Eu tenho uma ITU não complicada, eu tenho uma ITU complicada e uma ITU recorrente. O que seria uma ITU não complicada? Seria uma cistite, por exemplo, ou uma pielonefrite limitadas a mulheres não grávidas e a pacientes que não têm comorbidades. E o que seria uma ITU complicada? Toda ITU que não é complicada, né? Ou seja, mulheres grávidas entram na ITU complicada, pacientes imunossuprimidos entram na ITU complicada, homens entram na ITU complicada. Todos esses indivíduos têm uma chance de maior complicação. E o que seria uma ITU recorrente? É quando eu venho de infecções recorrentes, advindas, causadas por uma mesma bactéria, e ela vem se tornando resistente. Então, o tratamento já não é mais funcional. Eu tenho que ir escalonando no antibiótico. E os fatores de risco? O que eu tenho? Eu tenho diabetes, eu tenho obstrução do trato urinário, eu tenho cálculo, eu tenho sexo feminino, eu tenho anormalidade anatômica e eu tenho história de infecção urinária de repetição. E os sinais e sintomas? Como que eu diferencio uma cistite de uma pielonefrite? Na cistite, eu tenho disúria, que é aquela dor ou ardência ao urinar. Eu tenho uma polaciúria, que é quando eu tenho uma frequência aumentada para ir no banheiro. Eu faço um pouquinho, mas eu vou várias vezes. Eu tenho uma urgência miccional, eu não consigo segurar meu xixi, eu preciso ir com urgência ao banheiro. Noctúria, eu acordo várias vezes para ir no banheiro. E aquela dor ou desconforto suprapúbico. Eu tenho uma dor pélvica, como se fosse uma cólica. As meninas vão me entender. E a pielonefrite,
eu tenho uma febre alta, eu tenho calafrio, eu tenho uma dor nas costas, uma lombalgia, eu tenho uma queda do estado geral, então eu fico mais amuadinho, e eu tenho náuseas e vômitos. Então, eu tenho uma diferença bem grande dos sintomas entre a cistite e pielonefrite. Então, fiquem espertos. E mais pra frente a gente vai falar sobre o exame físico, como diferenciar essas duas no exame físico. E se eu tiver piúria, no que eu preciso pensar além de tudo? O que é piúria em primeiro lugar? Sabe aquele pus que sai da espinha que a gente tem na testa? Então, piúria é quando eu tenho aquele pus na urina. O que eu preciso pensar? Eu já não penso mais em infecção do trato urinário, eu preciso pensar em diagnósticos diferenciais. A primeira coisa que eu vou pensar é uma tuberculose. Ah, mas tuberculose é só no pulmão? Não, a gente precisa pensar numa tuberculose renal, né? Eu preciso pensar em calculose, eu preciso pensar em vaginites, eu preciso pensar em cistite química, eu preciso pensar em todos esses diagnósticos e para isso eu vou precisar de exames complementares que nós também vamos falar mais para frente. Agora, como eu vou dar o diagnóstico? Como eu vou ter certeza que é uma cistite ou uma pielonefrite? O meu diagnóstico principal é clínico. Então, eu vou fazer a anamnese, ou seja, meu paciente ele vem com uma disúria, meu paciente vem com uma colaciúria, ele vem com uma dor pélvica, meu paciente vem com uma dor lombar, ele veio com uma queixa de urina com odor fétido, com uma urina mais escura, ele veio com queda do estado geral, ele veio queixando que tá com náusea, que tá com vômito. Tudo isso é importante para eu já pensar numa cistite, uma pielonefrite. E no exame físico, o que eu vou observar? No exame físico, o principal sinal é o Giordano. O que é o Giordano? Eu vou espalmar a minha mão atrás das costas do paciente, né, na localização anatômica do rim. E eu vou dar um soco, né? Vou dar um soco, assim, atrás da minha mão. E o paciente, ele vai queixar de dor, mas não é uma dorzinha tipo, é uma dor muito forte, né? E isso vai me constatar um Giordano positivo. E eu posso pensar o quê? Quando eu tenho um Giordano bilateral positivo, eu penso em pielonefrite. Quando eu tenho um Giordano unilateral positivo, eu penso em nefrolitia. Ah, mas como eu vou descobrir a cistite pelo exame físico? Na cistite, eu posso fazer uma palpação abdominal, por exemplo. É o paciente que vai ter uma dor suprapúbica, uma dor pélvica, que ele vai ter uma dor à palpação, ele pode ter uma dor à palpação da bexiga e ele vai reclamar quando eu fizer essa palpação, ele pode reclamar. Então, é importante eu já pensar no diagnóstico, é importante que a anamnese e o exame físico já me direcionem para uma hipótese diagnóstica para que eu, então, pense em exame complementar. O nome já diz, é complementar. Não necessariamente eu vou pedir o exame. Mas assim, eu tive essa hipótese diagnóstica, no que eu posso pensar? O que eu posso pensar em pedir? Eu vou pensar em exame de urina, o EAS. Ah, mas o que vem nesse EAS? Vem a quantidade de bactéria, vem se tem nitrito ou não, vem leucócitos, vem qual bactéria que vem se eu pedir com cultura, e se eu pedir com antibiograma, vem ainda qual antibiótico eu posso usar, qual antibiótico é resistente e qual é sensível. O que mais que eu posso pedir além disso? Posso pedir o hemograma, posso pedir PCR, posso pedir uma bioquímica seca, mas tudo isso é complementar. Só com o exame de urina eu já consigo dar o diagnóstico. E além disso, eu posso pedir ainda um ultrassom e uma tomografia, se eu suspeitar de uma lesão renal, uma hidronefrose, se eu suspeitar de um cálculo associado. Mas tudo isso é complementar, só se eu tiver uma suspeita mesmo. Diagnósticos diferenciais. Principalmente no homem, né, eu posso ter epididimite, prostatite, na mulher posso ter vaginite, posso ter uma DIP, uma doença inflamatória pélvica, posso ter nefrolitíase em ambos os sexos. E eu posso ter anormalidades estruturais da uretra. Tratamento. Quando que eu vou tratar a bacteriúria assintomática? Eu trato todo mundo? Não trato todo mundo. Eu só vou tratar gestante, imunodeprimido e pré-operatório de cirurgia urológica ou cirurgia de colocação de prótese. Então, em geral, não trato bacteriúria assintomática. Cistite. Como que eu vou tratar? A principal escolha é a nitrofurantoína, que é 100 mg a cada 6 horas por 5 dias. Tá bom? Eu tenho outras opções, como a moxi com clavulato, mas a principal escolha hoje, a primeira escolha é a nitrofurantoína. Cistite na gestação. Vou tratar empiricamente, mas eu sempre vou pedir um EAS com urocultura. O que eu vou escolher, né? Qual que é a minha primeira escolha? Fosfamicina com tormetamol, 3 gramas dose única, mas posso ter como opção também a moxi com clavulanato e nitrofurantoína. Cistite no homem.
Eu tenho a opção da nitrofurantoína, mas em geral prefere se tratar com ciprofloxacino, tá bom? Que é a mesma que a gente vai tratar com a pielonefrite não complicada que vocês vão ver. E a pielonefrite não complicada? Eu vou pedir um EAS com urocultura e antibiograma sempre, e a primeira escolha é ciprofloxacino 500mg VO a cada 12 horas por 7 dias. Posso tratar com levo de 750 também, uma vez ao dia por 7 dias, e eu posso tratar com ceftriaxona, mas a preferência é tratar em casa. E as demais pielonefrites? Gente, as demais pielonefrites precisam de internação, então cuidado, eu não vou tratar em casa. São pacientes que podem agravar, são pacientes que têm indicação, às vezes até de uma unidade de terapia intensiva e às vezes até de uma diálise, dependendo do caso. Então eu preciso ficar atento a esses pacientes. Então são pacientes que eu preciso internar e vão ser tratados com antibiótico via endovenosa. Combinado? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem da aula. Se tiver alguma dúvida, mande pra gente aqui no Medicina Comprimida. Pode deixar nos comentários, ativem o sininho, se inscrevam no canal. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau! E aí, gostou do conteúdo? Então clica no primeiro link da nossa descrição, que lá vai ter um e-book com conteúdo bem comprimido para você.